Sejam bem-vindos a mais uma edição de Tendências. Temos a honra de estar todas as sextas-feiras às 11, com repetição às 21, junto dos nossos ouvintes, a abordar as tendências do mercado. Hoje temos em estúdio um convidado muito especial, Dílio Pamplona, diretor da Cruz Vermelha de Viseu. Hoje vai-nos falar das tendências da solidariedade e partilha. Olá, Dílio, seja bem-vindo. E antes de mais gostaríamos de agradecer a amabilidade por estar aqui hoje na nossa rubrica Tendências, sobretudo neste momento em que estamos a viver no nosso país. Olá a todos, eu é que agradeço o convite por estar aqui presente e poder partilhar com todos aquilo que é esta tendência de que iremos falar no próximo minutos, e penso que 1 hora, não é? 30 minutos. Okay. Sim, 30 minutos. Muito obrigada, Dílio. Dílio, enquanto responsável e dinamizador da Cruz Vermelha de Viseu, diga-nos qual a missão da Cruz Vermelha enquanto instituição humanitária. Bem, a instituição Cruz Vermelha, ela já é uma instituição com muitos anos, nasceu num contexto muito específico, que foi na guerra, e portanto tem na sua gênese aquilo que é a ajuda aos que mais precisam, portanto estamos a falar de vítimas de guerra, e portanto foi daí que depois foi desenvolvendo e se foi adaptando àquilo que são as realidades dos tempos, e portanto, como facilmente percebemos, são muitos tempos, são mais de 150 anos, e nesse sentido é hoje uma instituição que apesar destas alterações que os tempos fizeram acontecer, se adaptou e continua a cumprir a sua missão principal, que é a defesa da dignidade humana, em tudo aquilo que esta dignidade representa, seja nas questões mais básicas ou em situações que às vezes, e que hoje se calhar são muito mais comuns e que não o eram há 100 ou há 70 anos atrás. E portanto esta missão permanece e é a missão fundamental da Cruz Vermelha, é ajudar aqueles que precisam para que eles possam manter a sua dignidade. Muito bem, Dílio. Atualmente estamos integrados numa atualidade em que a mudança de paradigma é notória, mesmo em termos sociais. Atualmente, quais as medidas e a grande preocupação destas associações? Bem, assim, há preocupações que são transversais a todas as instituições deste cariz. E quando digo e de alguma forma também as IPSS, aquilo que todos nós conhecemos. As preocupações, no fundo, nós partilhamos, se calhar, comum, que é fazer chegar às pessoas que têm necessidades e que têm problemas, aquilo que é a resolução ou minorar aquilo que são esses mesmos problemas. Não é? E isto é transversal, porque o próprio nome indica, solidariedade social. Agora, depois, cada um de nós e cada uma destas organizações, tal e qual como nós tem áreas de atuação específicas e, portanto, ajudam aquelas pessoas que, tendo estas necessidades, são necessidades diferenciadas umas das outras. E portanto, a Cruz Vermelha, neste sentido, tem uma abrangência muito grande. Temos efetivamente uma capacidade instalada para ajuda muito diferenciada, só com a particularidade de que dentro do território nacional ela varia de estrutura para estrutura. Agora, e de uma forma global, a Cruz Vermelha aquilo que faz é também isto, portanto é dentro desta comunhão que é a ajuda das pessoas, é encontrar respostas, é encontrar soluções para aquilo que é... De acordo com as necessidades da comunidade. Das comunidades, exatamente. Dílio, fala-se muito de solidariedade social, temos uma população aparentemente cada vez mais sensível a estas causas humanitárias, que se diz solidária, no fundo.
Esta situação da solidariedade é mais um chavão ou verifica-se realmente que há mais apoio por parte da população a instituições como a Cruz Vermelha? É assim, nós temos efetivamente dois momentos diferenciadores desta questão da solidariedade. Um é aquele que todos nós vivenciamos nestes últimos dias e que decorre da catástrofe, que no fundo é uma catástrofe, aquilo que se passou no Pedrógão, em Góis, e que é o que é o espírito, eu acho que faz parte do ADN dos portugueses, este quase que com um clique nós disponibilizamos aquilo que temos e o que não temos quase para ajudar quem precisa. Portanto, isto é uma solidariedade específica, muito particular. Em função de uma catástrofe, nós normalmente unimos-nos e já tivemos vários momentos na nossa história em que isso aconteceu. E se recuarmos alguns anos atrás, eu lembro-me de uma onda de solidariedade fantástica quando foi a questão de Timor-Leste. Portanto, isto só para dizer que o povo português normalmente tem esta boa vontade à flor da pele. Isto é um momento. Sim, quase um sentido de urgência da população. Sim, de apoio. Eu acho que neste aspecto nós, os portugueses, como em muitos, mas neste também somos fantásticos. Portanto, perante a adversidade, nós unimos-nos e disponibilizamos o que temos para que possamos ajudar aqueles que estão a precisar. Portanto, isto é um momento muito específico. O outro é a solidariedade, digamos que, do dia-a-dia. Daquilo que nós, enquanto cidadãos, sem haver nenhuma especificidade e nenhuma urgência, temos a disponibilidade de ajudar de uma forma altruísta e sem que nada obrigue ou sem nenhum sentimento de urgência. É verdade que essa solidariedade existe e ela está patente nas muitas iniciativas que há da nossa instituição, da Cruz Vermelha, e localmente até aqui em Viseu, e no passado tive o prazer também de estar aqui a convite da RTI, precisamente para dar conta daquilo que são as campanhas de recolha dos bens alimentares que nós fazemos 2 vezes por ano, mas também como do Banco Alimentar, e portanto toda a população conhece este tipo de recolhas. E isto nós temos assistido, sobretudo nos últimos tempos, a uma disponibilidade para se ajudar, com algumas particularidades, aqui com algumas nuances. Todos se lembrarão, porque foi há muito pouco tempo, das dificuldades que o país atravessou. A Troika é uma coisa que não foi propriamente no século passado, não é? Está muito presente. Muito recente. E por incrível que pareça, nesse momento de dificuldade que atravessámos, a solidariedade notou-se. E notou-se de uma forma, eu diria que quase num espírito de partilha daquilo que era um sentimento de dificuldade que era comum a todos. Todos nós sentíamos que o país estava em dificuldade. E, portanto, esta solidariedade eu acho que estava mais quase visível, palpável. Até nos tocava de alguma forma, não é? Algum familiar ou amigo, sabíamos que estava afetado. Havia pessoas. Agora, neste último ano e pouco, o que temos notado é que este sentimento vai se desvanecendo, porque parece que aquilo já foi há muito tempo, já passou, e portanto, como está agora, estamos a entrar num período mais positivo e o otimismo já agraça entre nós, e portanto, e ainda bem, por um lado, eu acho que estas coisas são sempre de louvar, e isto cria depois um ciclo de contracorrente, ou seja, como achamos que já está tudo bem, esquecemos que continua a haver muita gente e haver muitas necessidades. E continua a haver a pobreza encoberta. Exatamente. Ou isso por receio ou por vergonha. E ainda é verdade. O receio de procurar ajuda. E há indicadores. Nós continuamos, eu penso que foi na semana passada, serão indicadores, e eu penso que são dados da Comunidade Europeia, em que Portugal é um país que representa, em termos de pobreza infantil, está dentre os primeiros países da Comunidade Europeia, que é uma coisa que nós muito dificilmente até não conseguimos detectar, porque muitas vezes não lidamos com estas realidades. Se calhar as pessoas nas escolas notam aquilo que era isso que vem ao encontro daquilo que tinha dito a Jorge, ou seja, aquilo que nós detectávamos nestes últimos 4 anos, e portanto estávamos dispostos. Agora parece que já passou. Não passou. A verdade é que as necessidades estão cá. E, portanto, é preciso continuarmos a ser solidários
seja de que forma for, porque a solidariedade pode ter muitas formas, muitos feitiços e, portanto, isso, sim, mas isso me acontece. Nós estamos a falar neste precisamente e tocou aqui num aspecto muito sensível a todos os portugueses e a todo o mundo, que é efetivamente o flagelo de que aconteceu agora em Pedrógão e em Góis. Como é que todos os ouvintes que nos estão a ouvir e todas as pessoas podem efetivamente contribuir de uma forma válida, e eu repito isto com bastante ênfase, de uma forma válida, porque os próprios meios de comunicação social estão a alertar para as fraudes que está a haver, porque há pessoas que se aproveitam do flagelo dos outros para poderem ganhar dinheiro em proveito próprio. Por isso, gostava de aproveitar tê-lo aqui presente para dizer aos nossos ouvintes de uma forma válida, com uma forma que se sintam que aquele contributo que eu estou a dar neste precisamente vai ser bem aplicado. Eu acho que é isto que neste precisamente o povo português é solidário e enriquece-me imenso ser português nesse aspecto, mas depois há o outro lado da moeda. Por isso acho que é importante esclarecer aos ouvintes como é que eles podem efetivamente contribuir e verem que o seu contributo vai efetivamente ser aplicado. Muito bem, isso é quase, pode ser um clichê, mas eu agradeço essa pergunta. Porque é a altura em que nós, nas instituições e na qual eu represento, temos um papel importante. E quem diz a Cruz Vermelha diz outras. Isto para explicar o quê? Esta situação que estamos aqui a passar, que ainda está, felizmente já está em resolução, na parte do combate, está a ser o início daquilo que é um problema que vamos ter que resolver, que é as dificuldades das pessoas daquelas localidades. E que espero que as pessoas tenham isto presente, e este é um apelo que faço, que depois das câmaras de televisão saírem, os problemas não vão desaparecer. A onda de solidariedade aquele momento que eu há pouco falava aqui, que transmiti ao Jorge, não se pode esgotar. O que ela tem que ser é específica e direcionada. Isto para dizer o quê? E aproveito, e perdoem-me a ousadia, para dar conta precisamente de uma campanha que somos nós, Cruz Vermelha, aqui em Viseu, que vamos liderar precisamente para quê? Para que as dádivas das pessoas, primeiro, não sejam infrutíferas, ou seja, que não deem coisas que efetivamente não há necessidade. Não há necessidade. Mas, por outro lado, a dar aquilo que há necessidade, que nós consigamos depois fazê-las chegar a quem precisa e chegá-las na exata medida das necessidades. Isto também para dizer o quê? Porque não adianta, se nós estivermos a dar muito leite, imaginem, estamos falando de um bem, se eu der 5 toneladas de arroz ou de outra coisa qualquer, eu não vou matar a fome só com arroz. Então, a campanha que a Cruz Vermelha aqui em Viseu vai lançar é, isto vai ser público, vamos ter bens muito bem especificados para que as pessoas saibam o que é, eu posso já ir adiantando, são eletrodomésticos para quem os tenha e que possa disponibilizá-los, é mobiliário, é roupa, é textilar, porque as pessoas vão precisar de fazer as suas camas, ter os seus lençóis, ter os seus cobertores, os seus panos, aquilo que nós se calhar não valorizamos porque temos ali na gaveta de casa, mas estas pessoas ficaram sem nada. Vamos recolher, vamos fazer o quê? Fazer uma separação suficiente para que possamos dizer que para a família e as famílias aqui fazer também um enquadramento, porque é a Segurança Social quem tutela esta área e, portanto, aquilo que nós vamos fazer é contactar a Segurança Social e que nos indique 1, 2, 3 famílias, tem muito a ver com aquilo que for a capacidade que nós conseguimos recolher, para depois fazer chegar estes bens e dizer, olha, esta família, seja ela qual for, nós temos aqui o que ela precisa para retomar dentro do possível, porque há coisas que não se retomam mesmo, que os bens não conseguem suprir, mas para retomar o seu dia-a-dia. E, portanto, aí para chegar e para concluir, ir ao encontro, e para responder diretamente à pergunta, que é, as pessoas deem em instituições que de alguma forma tenham aquilo que a gente tenha um bom nome, que saibam que estão não há muito tempo no terreno e que têm esta capacidade de, mesmo oferecendo aqui em Viseu, sabemos que vai chegar a Pedrógão Grande ou às localidades ali à volta, para que as coisas não se percam.
e não cairmos na tentação de aderirmos a campanhas que muitas vezes entregamos coisas, seja lá onde for, pensamos que elas vão chegar aos destinatários e a verdade é que depois se calhar não passam daquele armazém ou daquele ou seja, Adílio, houve aqui um estudo e uma necessidade de planearem as campanhas de acordo com as necessidades e resolverem os problemas de base. Sim. E não... Eu poderei dar aqui, tenho essa felicidade de pertencer a uma organização que já tem isto na sua já, ou seja, nós por natureza, a Cruz Vermelha, e fazendo aqui, tentando criar aqui uma imagem para que as pessoas percebam isso, nós atuamos não é só naquela fase do socorro, aquilo que nós em termos de proteção civil falamos na resposta, ou seja, está um incêndio, nós temos que ir apagar. Isto é a fase de resposta. A Cruz Vermelha está preparada para atuar depois desta resposta. Naquilo que apagou-se um incêndio, estamos a falar concretamente nesta situação, ele está, felizmente, e com o trabalho espetacular que todos os agentes de proteção civil desenvolveram, mas depois é preciso, este know-how está adquirido pela Cruz Vermelha, é assim que nós atuamos em qualquer parte do mundo, e portanto a Cruz Vermelha não é só cá em Portugal, é em todo lado, e esta é a mais-valia da instituição, porque já temos um histórico tão grande de tantas catástrofes, de tanta necessidade, infelizmente, de tantos problemas para o mundo, que este know-how permite-nos saber como fazer e estar presente, pese embora depois o próprio Estado e outras organizações também o consigam fazer. Ou seja, há aqui uma estruturação do que é as atividades coordenadas pela Proteção Civil num contexto como o que estamos agora a viver, infelizmente, não é? Em que os incêndios estão na ordem do dia. A Proteção Civil está por trás a coordenar meios como os bombeiros e a Cruz Vermelha também se interliga com estas operações, não é? Sim. Que atividades pós-incêndio, pelo que eu estou agora aqui a perceber, desenvolve exatamente a Cruz Vermelha? É assim, a Cruz Vermelha, e isto entrando aqui numa área mais na área da proteção civil, a Cruz Vermelha tem efetivamente uma capacidade de intervenção. Nós estamos mencionados naquilo que é a lei de base, para percebermos aqui o enquadramento legal, e, portanto, desenvolvemos uma atuação. E com o respeito daquilo que são as regras da proteção civil, sobre um comando único, neste caso da Autoridade Nacional da Proteção Civil. E quando ativados, quando chamados, como foi o caso do Pedrógão, nós damos as respostas que a própria instituição tem. No caso do Pedrógão, foram ativadas uma série de estruturas, portanto, através da nossa estrutura nacional, e estiveram no terreno, desde de psicólogos, desde a emergência médica, desde apoios logísticos, portanto, toda a dimensão da Cruz Vermelha, naquilo que foram as necessidades e que fomos chamados a intervir, respondemos. Passa, por exemplo, pelos cuidados primários de saúde? Por cuidado de saúde, por exemplo, eu posso vos dizer que não me falha a memória, exatamente, foi em Figueiró, criou-se, a Cruz Vermelha teve ao seu cuidado uma estrutura com um posto médico avançado. Ou seja, todas as pessoas que eram levadas para, havia lá médicos, havia lá enfermeiros, havia lá socorristas, portanto, estava lá tudo preparado para receber as pessoas, foi num complexo, num pavilhão desportivo de Figueiró, portanto, aquilo ficou sob a alçada e sob a responsabilidade da Cruz Vermelha, com a coordenação sempre e com o comando da Autoridade Nacional da Proteção Civil, e éramos nós que intervimos, entre outras missões que nos foram atribuídas neste teatro de operações. Lembrando um pouco a gênese da Cruz Vermelha, não é? Num cenário crítico, em que intervém no apoio à população. A única questão que importa a nós, como a outro agente qualquer, é assim, nós temos que cumprir nestas missões e nestas catástrofes, nestas situações, há procedimentos, há comandos, e portanto nós cumprimos como outro agente qualquer, é-nos dadas as missões, sabemos o que fazemos, também estamos preparados para isso, e portanto desenvolvemos sempre sobre nessas condições. Efetivamente, permita-me que aqui, e estamos num programa de tendências, felicitar também já agora todos os bombeiros, todos os escuteiros, todas as ações, todas as organizações humanitárias que efetivamente estiveram em Pedrógão e Góis e contribuíram para que este flagelo não fosse ainda maior, e dar-lhes, felicitá-los nesse aspecto. E a pergunta que lhe fazia é: ajudar nos dias de hoje é a mesma forma, tem os mesmos moldes que ajudar há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás? Assim, se bem entendi a questão, quer dizer, assim, o princípio da ajuda é um princípio transversal. Agora,
As pessoas são mais exigentes hoje em dia do que eram antigamente. Era isso que eu ia dizer. Nós hoje vivemos numa sociedade, e isto, eu costumo dizer isto noutras atividades e noutras ações que desenvolvo, nós estamos numa sociedade que reclama muito. Nós reclamamos tudo. Às vezes não reclamamos pelo o que bem, devemos. pelo mal. É isso que eu ia dizer. É verdade. Que devíamos ser chamados a reclamar e a reclamar de uma forma, se calhar até mais premente em algumas circunstâncias. E formal também, não é? Informal e sobretudo formal. Portanto, já estão. Depois, naquilo que são as situações que se calhar poderíamos ou que não devíamos reclamar. Temos uma exigência tremenda nestas circunstâncias específicas e eu como membro da Cruz Vermelha e também com responsabilidades operacionais, realmente o trabalho, deixar aqui esta nota, o trabalho que foi feito nesta situação de Pedrógão é fantástico, dos bombeiros, de todas as entidades, e eu aqui não deixo nenhuma, porque a proteção é isso mesmo, a proteção civil é isso mesmo, não? São todos, e todos é que fazem a força, porque depois cada um tem as suas Há uma das frases que marca algumas das entrevistas que foi feitas, que é fazer bem e não olhar a quem, e esta era uma das frases que as pessoas que estavam dentro dos quartéis e que estavam a ajudar e a fazer toda a sua solidariedade e todo o seu voluntariado que estavam a fazer, quando entrevistados, diziam isto, era fazer bem e não olhar a quem. Esse é o princípio. Quer dizer, e também é inimaginável que alguém, seja de que instituição for, só faça o bem e a selecionar a quem o faz. Quer dizer, isto, portanto, esse é o princípio, seja um elemento da Cruz Vermelha ou dos bombeiros ou de quem for, isso tem que ser sempre assim. Aquilo que há pouco estava, e para responder agora de forma direta, realmente as pessoas reclamam, pese embora há aqui também há um outro lado para esta reclamação, que as pessoas também têm mais conhecimentos. Eu acho que hoje o conhecimento, a informação está muito mais acessível a toda a gente. Porque hoje, por exemplo, se ouvirmos alguém reclamar dos bombeiros, apesar do fantástico trabalho que eles fizeram, imaginem o que era este incêndio há 30 anos atrás. Quer dizer, nem havia espaço para reclamação, quer dizer, porque as coisas... Naturalmente. Não é? Agora, a verdade é que também não podemos, e não posso, e sobretudo não posso deixar de dizer isto, é que todas as forças, eu falo pela Cruz Vermelha, mas de certo não cometo nenhuma omissão se disser que hoje, felizmente, temos um país em que estes operacionais todos, e mesmo que não sejam operacionais que passem para lá disto, que é a questão mesmo dos escoteiros, sabem muito bem o que andam a fazer. E, portanto, isto é uma capacidade que está instalada e profissionalismo quase, não é de certeza, do caso dos bombeiros ou da Cruz Vermelha. Permita-me agora, para desviarmos um pouco aqui, infelizmente, estamos perante o flagelo nacional que estamos, mas vamos nos aproximar aqui um pouco mais da tendência, efetivamente, da solidariedade e partilha. Existe agora uma cultura participativa aliada à era digital. Vocês, enquanto associação humanitária, digamos assim, qual é aqui o incremento nesta era digital que vocês têm de apoio, ou por vezes não é? Há aqui uma cultura participativa que por vezes prejudica ou opina de uma forma negativa, o que afeta diretamente. É assim, toda esta era, eu acho que é uma era da informação e agora diria mais, da comunicação. Eu acho que que há uns anos era da informação, agora acho que é na comunicação, porque se nós formos a um Facebook, nós aqui no Centro Humanitário temos um Facebook, os bombeiros voluntários têm um Facebook, a instituição, uma IPSS tem um Facebook, e portanto nós comunicamos. Às vezes não comunicamos de forma muito eficiente, toda a gente, pelo menos eu falo por mim que se calhar às vezes o uso destas ferramentas não é o mais, se calhar não é o mais correto, mas é aquilo que também não é esse o nosso ponto principal de comunicação, mas todas estas redes sociais, todas estas ferramentas, como em tudo na vida, têm o lado bom e o lado mau. É mais fácil para nós, por exemplo, falei-vos de uma campanha, portanto ela vai ser lançada por estes meios todos. Portanto, a notariedade é muito mais visível. E fácil de se propagar. A forma das pessoas aderirem e de se identificarem com estas ações
é muito mais fácil, é muito mais direta. Eficaz. E quando existe isto para uma recolha de alimentos, é mais fácil eu convidar-vos a vocês para participarem numa ação destas, porque vou ao Facebook e espalho esta mensagem e a gente identifica-se. E depois tem o reverso da medalha. É que estas redes servem muitas vezes para comentários e para debitarmos alguns, se calhar, sentimentos que depois nem são abonatórios, nem são justos e muitas vezes, como todos nós sabemos, advêm de outras informações que nem sequer foram filtradas e, portanto, nós temos hoje que ter muito cuidado, e eu quando digo isso digo também naquilo que é as comunicações que faço e que existem da instituição, porque efetivamente estamos sujeitos a isto. Mas isso é uma coisa que temos que aprender a conviver, não há outra forma. Existe sempre a possibilidade de uma resposta assertiva, o que ou não se permite... responde. Às vezes, eu acho que às vezes o silêncio é a melhor resposta. Sem dúvida. Dílio, voltando aqui ao tema tendências, e sabemos que o voluntariado é claramente um fator diferenciador nesta questão da solidariedade. Fale-nos um pouco acerca das estratégias e planeamento deste voluntariado. Assim, efetivamente, o voluntariado é uma tendência dos últimos anos. Todos nós, eu acho que por um espírito de abertura e até se calhar de globalização, estamos muito mais dispostos ao voluntariado. Ele também foi muito mais trabalhado, ou seja, a questão do voluntariado hoje é muito mais... Nós olhamos para uma qualquer instituição e ela necessita de voluntários e, portanto, nós depois o que temos é que fazer uma coisa, nós instituições, agora falando por nós, que é o quê? É dar, e depois fazer aqui também um parênteses que é importante um bocadinho mais à frente, é dar condições para que as pessoas exerçam esta vontade de ser voluntários. É uma tendência que tem vindo em crescendo, e que eu acho, é a minha opinião, como é óbvio, que as instituições têm que acarinhar e têm que cuidar. Sob pena de se romper esta barreira desta tendência. Porque a pior coisa que pode haver, e desculpem fazer esta mas que é importante, e é importante para todos aqueles que nos ouvem, quando alguém se dispõe a ser voluntário de uma instituição qualquer, a primeira coisa que tem que perceber é conhecer a casa onde quer ser voluntário. Eu ajudo um amigo porque o conheço. Se ajudar um desconhecido é por uma circunstância específica, é porque ele está ali numa questão de uma necessidade. Agora, se eu me disponho a ir ao encontro de alguém para o ajudar, que neste caso, seja a Cruz Vermelha ou de qualquer, convém que saibamos e que nos identifiquemos com a causa. Porque o voluntariado não é igual em todas as instituições. Se eu for fazer voluntariado para a Cruz Vermelha, e mesmo dentro da Cruz Vermelha temos vários tipos de voluntariado, temos o voluntariado social e depois temos o operacional, que é o caso, nos bombeiros é a mesma coisa, é operacional. Se eu for para uma instituição, por exemplo, aqui da cidade, que trabalho com deficientes, estamos a falar de outro voluntariado. Não tem que ser. Eu tenho que me conhecer a mim próprio, saber o que é que eu quero fazer, com o que é que eu me identifico, conhecer a instituição para depois perceber se há uma simbiose entre a minha vontade e a vontade da instituição. E perceber uma coisa fundamental, é que o voluntariado não está isento de regra. Daí o planeamento. Eu estou a chamar isto a atenção para que as pessoas, porque às vezes há más experiências de voluntariado porque as pessoas não têm estes princípios presentes. Primeira coisa, o voluntariado não substitui, do lado da instituição, não substitui funcionários ou colaboradores, ou queiramos chamar-lhes. Portanto, vai lá para ajudar, é alguém que traz algo mais, um fator extra. Portanto, não está para substituir colaboradores. Por outro lado, o voluntário tem que perceber que as instituições têm regras. E se têm regras, também convém que nós as conheçamos antes, conheçamos, para que depois perceber se nos identificamos com elas. Claro. Agora, esta tendência é muito boa, é fantástica. É capital humano, ela está, inclusive, tem agora, está enquadrada, tem legislação, e portanto, e por isso é que é uma tendência, porque se fosse uma coisa sem expressão, seguramente não haveria. Não se regulamentava. Não se regulamentava, não havia aqui regras para esta questão do voluntariado. E, portanto, é uma tendência que eu acho que nós devemos cuidar, preservar e incentivar, porque não custa
não dói, e eu costumo dizer que mesmo que às vezes nos traga momentos menos bons, eles são sempre recompensadores naquilo que são as experiências que se vivem, e no saber que nós, sem esperar nada em troca, conseguimos ajudar alguém, é fantástico. E trata-se de fazer o bem, como já Exatamente. foi referido aqui hoje na nossa rúbrica. Dílio, e a título de conclusão, gostaria de deixar algum conselho acerca deste tema tão pertinente aos nossos ouvintes? É assim, para concluir, antes de mais, e reforçando um agradecimento à RCI pelo convite e a todos vós. E, portanto, terminando aqui com uma... Já é que vamos todos os ouvintes, todos os que estamos na nossa comunidade, vamos seguir esta tendência do voluntariado e inscrevam-se numa instituição, vão à procura de uma instituição que se identifiquem, sejam voluntários, porque se formos todos voluntários, seguramente temos uma sociedade muito, muito, muito melhor. Obrigado. Dílio, e agora só aqui para terminar e esclarecer os nossos ouvintes, de que forma é que poderão dar esta prestação de voluntariado, deverão deslocar-se à vossa sede da Cruz Vermelha? No caso, dirigirem-se às instalações da Cruz Vermelha. Nós temos umas fichas de adesão, uns formulários que é sempre obrigatório preencher, até porque é um requisito. Farão as perguntas que tiverem por pertinentes coloquem, estão à vontade. Se respondermos àquilo que são as expectativas, preenchem o formulário, depois dá lá. Mas a forma é esta, é simples, é dirigir-se, é dirigirem-se à vossa sede. São questões processuais muito simples, muito básicas. Muito bem. Dílio, muito obrigada por este momento e partilha. Carlos, muito obrigada. Obrigado. Jorge, obrigada. E obrigada a todos os ouvintes que estão aí desse lado a acompanharem-nos. E já sabe, até sexta, porque não podem faltar. A rúbrica é sempre feita a pensar em vocês. Até sexta. Obrigada.